Esse ponto aqui é o único lugar no mundo onde, se você estiver bem aqui, não vai ter ninguém permanentemente morando para o seu norte todo, ou sul, leste e oeste. E esse outro ponto aqui parece outro meio do nada, mas é o ponto mais distante de qualquer terra firme. Ele é tão longe de qualquer outra pessoa que, às vezes, as pessoas mais perto desse ponto são os astronautas orbitando a estação espacial a uns 400 km de altura. A Terra é cheia de muitas curiosidades. Aqui vai mais uma lista de 10 curiosidades do nosso planeta, que talvez você não saiba. Desde um possível novo menor país do mundo, até a foto mais antiga do nosso planeta. Bora lá! Alô, alô, YouTube! Número 1. Coisas que perdemos para sempre. Essa é uma formação rochosa em New Hampshire, nos Estados Unidos, e de um certo ângulo parece que é um rosto de um cara, por isso que é chamado de a Montanha do Velho Homem ou o Grande Rosto de Pedra. Ele faz até parte do folclore dos nativos do local. Bem, pelo menos fazia, porque em 2003 houve um colapso nessa montanha e o rosto não existe mais. Pois é, esse é um de vários outros casos de coisas que a gente perdeu, ou que a gente está perdendo no mundo. Um outro exemplo é o Mar de Aral. Ele já foi o 4º maior lago do mundo, mas por causa de projetos de irrigação dos soviéticos, que desviaram rios que alimentavam o lago começou a diminuir, e agora está quase extinto. Se a gente voltar ainda mais no tempo, durante a Era do Gelo, o nível do mar era muito mais baixo. Então, por causa disso, existia mais terra por aí. E vários lugares que hoje são ilhas, antigamente eram conectados com o continente, como o Japão e a Inglaterra, que tinha esse grande pedaço de terra aqui. Também existia um lá na Nova Zelândia, que era enorme e muitos chamam de o continente perdido. Mas pelo menos algumas coisas antigas se mantêm, como por exemplo o Monte Roraima, que aliás é a montanha mais antiga do Brasil, talvez até sendo a mais antiga do continente americano e uma das mais antigas do mundo. Ela se formou cerca de 2 bilhões de anos atrás, ou seja, quando essa montanha surgiu, a vida tinha só começado a se tornar multicelular. Essa montanha, ela é mais velha que os anéis de Saturno. Falando em coisas velhas, número 2, idade da água. Todo mundo adora tomar água fresca, mas quão fresco é a água? Bem, acredite ou não, em torno da metade da água que a gente toma é mais velha que nosso Sol. Já existia água antes do nosso sistema solar, mas muitos cientistas acreditavam que, quando formavam a nova estrela, eles acabavam destruindo moléculas de água por perto. Mas estudos recentes concluíram que de 30% a 50% da água que a gente toma já existia antes do nosso sistema solar. E o engraçado é que, quando você compra uma garrafa d'água, o plástico, com o tempo, ele vai liberando alguns químicos que se misturam com a água e deixam ela com gosto ruim. Então, mesmo que a água seja mais velha que nosso Sol, essa daqui vai expirar em novembro de 2025. Número 3. Acesso ao mar. Pois é, água é muito importante pra gente, principalmente para os países. Por isso que todo mundo quer ter um acesso ao oceano. Em torno de 80% de todos os produtos do mundo viajam de navio. Então, se você tem acesso ao mar, você consegue receber mais facilmente esses produtos e mandar também os seus para fora, sem depender da boa vontade de outros países. Infelizmente, esse não é o caso de alguns países por aí. Aqui na América Latina, por exemplo, nós temos 2, a Bolívia e o Paraguai. Os 2 não têm acesso ao mar, então para exportar e importar, eles dependem de rios, estradas e trens que passam por outros países. Tem vários outros exemplos pelo mundo, mas sabia que tem 2 países que eles têm o azar de serem duplamente isolados pelo mar? Esses países, eles estão cercados por países que também não têm acesso ao mar, deixando eles mais longe ainda. Na Ásia é o Uzbequistão. Ele está cercado pelo Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Afeganistão e Turcomenistão. E esses são países que também não têm acesso ao mar. E lá na Europa é o Liechtenstein, que nem aparece no mapa direito. Mas dando um zoom a gente vê que ele está cercado pela Suíça e Áustria, que são 2 países que também não têm acesso ao mar. Número 4. O novo menor país do mundo. Todo mundo sabe que o Vaticano é o menor país do mundo, com 0,44 km², sendo 24 vezes menor que o bairro de Copacabana, lá no Rio de Janeiro, e podendo caber dentro do Brasil umas 38 mil vezes. Mas prepare-se, porque possivelmente em breve a gente vai ter um novo país que vai ser menor ainda. Algumas semanas atrás, o primeiro-ministro da Albânia anunciou que vai introduzir uma lei para criar um novo microestado dentro da Albânia, um país para a ordem dos Bektaşis. Os Bektaşis são membros de uma ordem sufi do islamismo,
que começou lá no Império Otomano no século XIII. Mas desde que os otomanos acabaram, eles mudaram a sua sede, que foi parar lá na Albânia. Então, se essa nova legislação passar, o local onde fica essa sede dessa ordem vai se tornar o novo menor país do mundo, com uma área total de 0,11 km², sendo menor que o Vaticano, cabendo mais ou menos uns 15 campos de futebol. Número 5. Navegando em linha reta. Será que é possível navegar do Paquistão até a Rússia em linha reta sem dar nenhuma curva no leme do navio e também sem tocar em terra? É sim, e a gente já mostrou isso em um short. Aliás, e tem como fazer uma viagem parecida no Brasil também. Depois de passar pelo Oceano Índico, Atlântico, Pacífico, chegamos na península de Kamchatka, na Rússia. Mas espera aí, essa viagem que você fez deu um monte de curvas, não foi em linha reta. É o que parece quando a gente olha nesse mapa aqui. Mas lembra, ele é achatado. Quando a gente olha em um globo, dá pra ver que realmente essa viagem foi uma linha perfeitamente reta e sem encostar em terra firme. Também tem como fazer esse tipo de viagem do Brasil até o Japão. Parece que é impossível. E bem, é, mas não é. Não tem como fazer uma viagem assim do território principal do Brasil. Mas dá pra gente dar um migué e começar a viagem de uma das ilhas mais isoladas do Brasil, as Ilhas Trindade. Tecnicamente lá é o Brasil também. Então de lá você vai começar a navegar em direção sudoeste, passando pela passagem de Drake, com cuidado porque lá é bem perigoso, e quase que a gente vai raspar em algumas ilhas por lá. Sobrevivendo, a gente continua pelo sul, que daqui a pouco não vai ser mais sul, e sim noroeste, passando perto da Nova Zelândia e várias ilhas do Pacífico. E daqui a pouco a gente chega no Japão. De novo, olhando nesse mapa chato, não parece uma linha reta, mas no globo é sim, tirando, é claro, a curvatura da Terra. Número 6. Mundo de ponta cabeça. Pois é, por nosso planeta ser uma esfera, muitas coisas estranhas que eu acho muito interessante acontecem. Mas sabe o que é mais estranho ainda? Um mapa de ponta cabeça. Eu acho muito engraçado olhar para esse mapa, que na verdade ele não está errado, e nem de ponta cabeça, porque no universo não existe para cima ou para baixo. A gente coloca o mapa desse jeito aqui desde muito tempo. Por exemplo, esse é o mapa mais velho do mundo, feito lá na Babilônia por volta de 700 e 500 a.C. E nele o norte já está em cima e o sul embaixo. Mas o norte não precisa ser em cima. Por isso que eu gosto muito de olhar para esse mapa. Imagina, um ET ele pode chegar nessa posição e essa vai ser a primeira impressão dele. Para ele, o planeta vai ser desse jeito. Só que a gente olhando, parece até que é um planeta tão alienígena quanto esse cara aqui. Tenta fazer isso. Vai lá no Google Maps e aí vira o mapa de ponta cabeça. O que é legal é que as letras elas continuam viradas para a gente conseguir ler. Você pode até colocar o leste e oeste como sendo o norte e o sul. E falando em norte e sul, número 7, América do Norte e América do Sul não existem. Não, eu prometo que essa não vai ser mais uma discussão se é uma, duas ou três Américas. A gente já falou disso algumas vezes, que você pode assistir clicando aqui e comentar lá o que você acha. Mas o que eu quero apontar aqui é que, se a gente for então separar América do Norte e América do Sul, talvez a gente deveria renomear para América do Leste e Oeste. Como assim? Sim, a gente tá ao sul do pessoal lá do Norte, mas a gente não tá ao sul como normalmente a gente tem na cabeça. Se você fizer uma linha de quase qualquer lugar aqui da América do Norte, Central, e descer, essa linha vai acabar no Oceano Pacífico e não na América do Sul. Pois é, a gente está muito mais ao leste do que a gente imagina. Olha só, se você começar do ponto mais extremo oeste da América do Sul e ir para o norte, ele vai dar no lado leste dos Estados Unidos. Focando aqui do Brasil, começando do extremo oeste do país e indo para o norte, a gente só está diretamente ao sul dessa pontinha aqui dos Estados Unidos e do leste do Canadá, fazendo com que em torno de 90% desses países estejam a oeste do Brasil. Número 8. Horário de Plutão. É por causa dessa distância entre nós e a América do Norte que a gente tem horários bem diferentes. Enquanto aqui está amanhecendo lá por volta de 5 da manhã em João Pessoa, ainda é meia-noite em São Francisco. Aliás, sabia que esse horário é o horário de Plutão? Como assim? Lá no Plutão, o Sol ele é 1000 vezes mais fraco do que aqui na Terra. Mas isso não quer dizer que eles vivem em escuridão. Isso ainda é 300 vezes mais forte que a lua cheia. Então, durante o dia, daria para você facilmente ler um livro no planeta Anão. Tem como você ver como seria essa luz aqui na Terra. Todos os dias, um pouco antes do Sol nascer, ou um pouco depois dele se pôr, na rua vai estar tão claro quanto ao meio-dia em Plutão. NASA chama esses horários de horário de Plutão. Nesse site aqui, que eu coloquei na descrição, você consegue ver qual é o horário de Plutão da sua cidade. Então, ao sair para a rua,
vai estar tão claro quanto o dia no planeta anão. Falando em planeta anão, número 9, Brasil do tamanho de um planeta. Uma vez a gente falou que a Rússia ela é muito grande, tanto que você conseguiria cobrir Plutão inteiro com esse país, já que o tamanho da Rússia é parecido com o tamanho da superfície do ex-planeta. E será que a gente consegue fazer isso com o Brasil? Tem algum lugar que é do tamanho daqui? Tem sim! E é outro planeta anão, Haumea. Ele tem um formato meio estranho por causa da gravidade bem fraca, mas ele e o Brasil têm um tamanho de superfície parecido. Então o Brasil consegue cobrir Haumea inteiro. E por último, voltando a olhar para o nosso globo terrestre, número 10, primeiras fotos da Terra. Eu fico horas olhando aqui para o nosso planeta. Mas como é que a gente sabe que ele é assim? Não estou falando que a Terra é chata não. Sabia que a grande maioria das fotos que a gente tem não pega o planeta todo? Já que a maioria dos satélites estão orbitando bem mais perto do que a gente imagina. Se a Terra fosse uma maçã e o satélite a ponta do meu dedo, onde você acha que o satélite estaria orbitando? A resposta é aqui. Pois é muito perto. Essa daqui é a primeira foto que a gente tem da Terra inteira. Parece até um rosto, como se a Terra não tivesse gostado de ter sido fotografado pela primeira vez na história. Lá em 1966. Essa foi a primeira vez que a humanidade viu o seu planeta todo, com o seu formato. Uma bola flutuando no espaço. Tem outras fotos mais antigas que essas. Por exemplo, em 1946, os Estados Unidos eles colocaram uma câmera em um foguete, que eles pegaram lá dos alemães. E aí, com isso, eles fizeram as primeiras imagens da história tiradas da Terra do espaço. Em 1961, tivemos a primeira foto tirada do espaço por uma pessoa, o russo German Titov. E essa é a primeira foto tirada por uma pessoa do planeta todo. E essa outra aqui foi tirada pela tripulação do Apollo 17, lá em 1972. E até hoje, essa é a última foto do planeta todo tirada por uma pessoa. Até hoje, ninguém mais viu o planeta todo assim. A minha foto favorita tirada nessa mesma missão é essa daqui, chamada de Blue Marble. Mas o interessante é que, originalmente, ela não é assim como normalmente a gente encontra na internet. Primeiro, ela foi tirada desse jeito. Pois é, provando aquilo que a gente falou antes, que o espaço não tem de ponta cabeça. E ela também foi centralizada para ficar mais bonitinha, mas originalmente ela é assim, com a Terra mais no canto. Isso me faz pensar como a gente não é o centro do universo, somente uma bola de pedra viajando por vários quilômetros por hora no meio do nada, literalmente. Se a gente for mais longe ainda, lá para Saturno, esse ponto branco é a Terra. Pois é, esse pontinho tá tudo que você conhece, tudo que você fez, tudo que vai fazer, tudo que seu líder favorito fez ou que o seu líder menos favorito não fez ou fez, os seus grandes sonhos, sonhos de outras pessoas, por mais grandes que elas sejam, tudo foi nesse pontinho aqui. Imagina mais longe ainda, na estrela mais perto da gente, se você for num planeta lá e olhar para nós, esse pontinho aqui vai ser o nosso Sol. Se tiver alguma vida lá, isso é tudo que eles vão ver da gente. Quem sabe a gente faz parte do horóscopo deles, ou de mitologias. Ou quem sabe, e o mais provável, eles nem tenham percebido que a gente existe. Pois é, a gente é bem pequeno. E não só comparado com o espaço não, também com o tempo. Eu falei um pouco mais sobre isso, e nosso tamanho minúsculo na história, nesse outro vídeo daqui, que você pode clicar aqui se você ainda não viu. Mas se você quiser entender um pouco mais sobre o tamanho da população do Brasil, em números bem mais simples, você pode assistir esse outro vídeo aqui. E por enquanto eu vou ficar por aqui, nos vemos na próxima.